Outra consequência do desmatamento da caatinga são diversas. Da caatinga é a desertificação. Sabe-se que nas regiões de clima mais quente e com pouca precipitação, o que se verifica em algumas das áreas ocupadas por esse bioma é a tendência de desertificação, que é muito alta, em virtude da desidratação dos solos, ocasionada pelo elevado índice de evaporação. Com a remoção da vegetação, o problema é intensificado, além de tornar os solos mais expostos e, por isso, altamente propensos a erosões e outros problemas ambientais, como a salinização. A salinização do solo, como o próprio nome indica, é o processo de acúmulo de sais minerais na forma de íons nos solos, ocasionando a sua improdutividade. Os sais minerais ficam acumulados, geralmente em razão da evaporação da água que cobre a superfície. O processo de salinização do solo é muito comum em áreas áridas ou semiáridas, que geralmente também são propensas a apresentar desertificação. Isso significa que em todas as regiões que apresentam climas nos quais a evaporação é maior do que a precipitação, é necessário ter cuidado no manejo dos recursos hídricos. A água, até mesmo potável, carrega consigo uma série de substâncias, incluindo os sais minerais e compostos químicos diversos, tais como o potássio. Naturalmente, esses elementos não constituem uma ameaça aos solos da caatinga, pois o escoamento da água provoca o processo de lavagem, retirada da camada superior, que evita que eles acumulem. O problema acontece quando a água evapora muito rapidamente e não há essa lavagem, pois tais substâncias não evaporam em conjunto, o que gera o acúmulo e a consequente salinização ao longo do tempo. Nesse sentido, a ausência de chuva para proporcionar esse escoamento superficial hídrico e a baixa umidade que intensifica os índices de evaporação estão entre os principais fatores responsáveis pela salinização do solo. Contudo, as atividades humanas também são consideradas um problema, principalmente quando áreas de clima árido recebem uma grande carga de água na irrigação de lavouras sem controle da quantidade de sais existentes nesses recursos hídricos utilizados. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e destaca-se por seu grande endemismo, que é a presença de espécies exclusivas da região, e a perda rápida da vegetação, o que fez dele um hotspot. O Cerrado pode ser comparado às savanas localizadas na África e na Austrália. A principal característica
da sua vegetação são as árvores com troncos retorcidos e cascas grossas. O bioma cerrado, ele é uma formação vegetal que conta com uma grande biodiversidade. Ele é conhecido como a savana brasileira, o segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul. Ele se localiza em uma área com grande potencial aquífero e diversos tipos de vegetações. Abrange cerca de 22% do território brasileiro, o que equivale a 200 milhões de quilômetros quadrados. Os estados do Brasil abrangidos pelo Cerrado são Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além de alguns encraves, que são terrenos dentro do outro, no Amapá, Amazônia e Roraima. Compreende também territórios do Nordeste, do Paraguai e do leste da Bolívia. Apesar de sua importância, o Cerrado é atualmente o segundo bioma mais ameaçado do país. Por ser um bioma bastante extenso, a vegetação do Cerrado não possui um único aspecto. É possível encontrar, ao longo de sua extensão, diversas fitofisionomias, aspectos de vegetação de uma região, nas quais há uma variedade de tipos de solo, clima e relevo. Esse bioma conta com uma vegetação bastante diversificada, que varia das formas campestres e das florestas densas. Como exemplo de vegetação do Cerrado, podemos citar os campos limpos e os cerradões. Sua grande biodiversidade atrai muitos olhares da comunidade científica e de turistas. São encontradas no Cerrado cerca de 11.627 espécies nativas, das quais 4.400 são endêmicas, ou seja, existem apenas em um determinado local. As árvores encontradas no Cerrado, elas podem alcançar até 20 metros de altura. Em áreas de chapadões são encontrados cactos e orquídeas. Em virtude da grande incidência solar na área abrangida por esse bioma, a sua vegetação apresenta cores que variam do tom verde e nos tons amarelados, proveniente de descoloramento. No Cerrado são encontrados 11 principais tipos de vegetações, os quais apresentam grandes variedade de espécies. A vegetação desse bioma é distribuída em 3 formações: formações florestais, formações campestres, formações savânicas. Já as espécies de plantas encontradas no Cerrado, como as arbóreas, as herbáceas, as arbutivas e os cipós, dividem-se em 2 estrados. Estrado lenhoso, que é constituído por árvores longas e arbustos com troncos grossos e tortuosos. Suas raízes elas chegam a 15 metros de profundidade, o que possibilita que essa vegetação encontre água para se manter no período das secas. Estrato herbáceo é constituído por subarbustos e ervas. É formado ainda por vegetações mais baixas, cujas raízes chegam a 30 centímetros de profundidade. No período das secas, os ramos fecham e ficam propícios às queimadas.
As características desses dois estratos diferentes é o que faz com que exista um cenário de competição entre as espécies. A formação herbácea, por exemplo, é caracterizada pela ausência de sombra, enquanto que a formação lenhosa caracteriza-se pelo adensamento da vegetação. Sendo assim, o desenvolvimento da formação lenhosa pode prejudicar o desenvolvimento do estrato herbáceo, visto que o sombreamento não favorece seu crescimento. As principais espécies vegetais do cerrado são o ipê, o pau-terra, ângico, barbatimão, pequi, ingá, aroeira, copaíba e jabuticaba. A área abrangida pelo bioma cerrado localiza-se na região de clima tropical sazonal. Esse tipo de clima apresenta duas estações bem definidas: verões chuvosos e invernos secos. O período de seca começa no mês de maio e finaliza-se no mês de setembro. A umidade do ar nessa época pode chegar a 15%. O período chuvoso inicia-se em outubro e estende-se até o mês de abril. A temperatura média fica em torno de 22 graus centígrados, variando ao longo dos períodos. Os índices pluviométricos variam de acordo com os limites que o cerrado faz com outros biomas. Em regiões próximas ao bioma Caatinga, por exemplo, o índice pluviométrico fica entre 600 ml e 800 ml. Já no limite com a Amazônia, a precipitação chega a 2.200 milímetros. Em média, a precipitação é de 1.500 milímetros. A fauna do bioma cerrado conta com um diversificado número de espécies animais, do quais se destacam os insetos. Essa variedade é decorrente da limitação que esse bioma faz com os demais. Apesar disso, a fauna do cerrado, principalmente relacionada aos invertebrados, é pouco conhecida. A fauna desse bioma é composta por 837 espécies de aves, nos quais 29 são endêmicas, 185 espécies de répteis, dos quais 24 são endêmicos, 194 espécies de mamíferos, dos quais 19 são endêmicos, 150 espécies de anfíbios, nas quais 45 são endêmicas, cerca de 14.425 espécies de invertebrados. Os principais exemplos da fauna do cerrado são o lobo-guará, a jararaca, o veado campeiro, a anta, o tatu, o cachorro do mato, o papagaio, a siriema, o tucano, a ema, o tamanduá-bandeira, onças pitadas, entre outros. Nos campos limpos, a fitofisionomia, cuja vegetação é composta por gramíneas. Nela não há extrato lenhoso. É propícia ao deslocamento de animais como tamanduá-bandeira e onça-pintada. Campo sujo, conhecido como o cerrado ralo, apresenta vegetação composta por arbustos, por plantas do estrato herbáceo predominando os arbustos. No cerrado estricto sensu, a vegetação predominante no bioma. É constituída, em sua maioria, por espécies arbustivas e por árvores de pequeno porte. Seus arbustos não são densos e adaptam-se a condições ambientais. As raízes dessa vegetação alcançam os lençóis freáticos. Mata seca. Vegetação encontrada
longe dos cursos d'água. Nela é possível encontrar espécies como ipê e aroeira. Em decorrência da pouca disponibilidade de água, as árvores perdem suas folhas. No Cerradão, a vegetação que transita entre a mata seca e o cerrado estricto sensu, as espécies de árvores apresentam muitas folhas e ramos tortuosos. Apresenta a vegetação com porte maior que o dos arbustos, podendo atingir até 9 metros de altura. Mata das Galerias é a vegetação conhecida como mata úmida. Ela é encontrada ao longo dos cursos d'água. Apresenta árvores de grande porte, que podem alcançar até 30 metros de altura. Os troncos eles são lisos e as folhas são pequenas e verdes durante todo o ano. As veredas são as vegetações bastante exuberantes, conhecida como área de várzeas. É encontrada em áreas de nascentes de diversas bacias hidrográficas. Uma das espécies de plantas predominante é o buriti. No cerrado rupestre, a vegetação é formada em ambientes com características rochosas, como em serras. A espécie encontrada nessa vegetação são o caju, o papiro, o murici e a mangaba. Então, vemos o quanto que o cerrado é rico e com uma diversidade muito grande. Tendo na sua hidrografia o regime dos rios e as águas subterrâneas, que refletem a grande variedade de fatores físico-climáticos do cerrado. A distribuição das chuvas, estação seca e estação chuvosa, e a intensa evapotranspiração e os solos, geralmente com alta velocidade de infiltração, influenciam na distribuição de seus recursos hídricos. Além disso, a sua rede hidrográfica apresenta características muito diferenciadas. Dependendo de sua localização, nesse extenso território de grande diversidade de geologia e relevo. A localização central faz com que o cerrado se situe sobre os diversos divisores de água do país, abrangindo as cabeceiras de suas maiores bacias hidrográficas. Ao sul, há nascentes de rios da bacia do Paraná, a sudeste do Paraguai, ao norte da bacia amazônica, a nordeste do Parnaíba e do leste do São Francisco. O cerrado é considerado o berço das águas, porque nele nascem rios que formam as principais bacias hidrográficas do continente sul-americano. O Velho Chico, ele nasce na Serra da Canastra, e o rio Araguaia na Serra do Caipó, sendo este o principal afluente do rio Tocantins, que nasce na Serra dos Pirineus. O manancial do Parnaíba está na Serra de Tabatinga. Também na zona de transição entre o Cerrado e a Amazônia, nascem importantes contribuintes das bacias dos rios Tapajós e Xingu, formadores da bacia amazônica. Além disso, destaca-se um fenômeno curioso das águas emendadas, uma área protegida do Distrito Federal, e onde se situam nascentes que drenam para duas importantes bacias hidrográficas brasileiras. Ao norte, a bacia do Tocantins e ao sul, a bacia do Rio Prata. O ciclo hidrológico inclui processos com evaporação, transpiração e precipitação, escoamento superficial, infiltração e escoamento subterrâneo. A água dos oceanos e corpos d'água evapora, formando nuvens que em certas condições precipitam em forma de chuva, neve ou granizo. Ao atingir o solo, a água pode escoar superficialmente até os corpos d'água, ou infiltrar até o solo freático. No cerrado, o subsolo apresenta grandes subterrâneos
inclusive parte do aquífero Guarani. Este se localiza na região centro-leste da América do Sul e é o maior manancial de água doce subterrânea transfronteiriço do mundo. Ocupa uma área de 1,1 milhão de quilômetros quadrados, estendendo-se pelo Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Sua maior ocorrência se dá em território brasileiro, 2/3 da área total, abrangendo os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Constitui-se uma importante reserva estratégica para o abastecimento da população e para o desenvolvimento das atividades econômicas e do lazer. O Cerrado vem passando por um processo de desmatamento que se consolidou-se ao longo da segunda metade do século XX. Graças aos avanços da agropecuária para o interior do país nesse período, dados revelam que menos de 48% da vegetação original encontra-se total ou parcialmente conservada. E para piorar, o desmatamento vem aumentando em grande medida nos últimos anos, sendo maior até mesmo que o da Amazônia. As principais causas da devastação do Cerrado são o avanço das queimadas e a retirada de suas matas para a utilização do solo na agropecuária. A área de sua ocupação original configura-se hoje como o principal fornecedor de grãos do Brasil, com destaque para a soja, que é voltada principalmente para o mercado externo. Tal processo ocorreu graças aos avanços dos sistemas de cultivo que permitiram a instalação de lavouras em locais antes considerados poucos propícios, pois os solos do Cerrado são muito ácidos e apenas a aplicação da calagem, que é a correção do pH do solo, através da adição de calcário, pode corrigir essa dificuldade. Outro motivo foi o pouco interesse do poder público em preservar esse domínio natural, visto os poucos esforços de sua conservação ao longo do século XX, e a não inclusão do Cerrado nas áreas de preservação natural na Constituinte promulgada em 1989. Além disso, apenas 3% da área de Cerrado é formada por reservas e unidades de conservação, o que é considerado um índice muito baixo. Vale lembrar ainda que mesmo essas áreas de proteção ambiental sofrem pressão de fazendeiros e grileiros para a sua ocupação. Apenas nos últimos anos é que medidas públicas de preservação do Cerrado foram adotadas, fazendo com que, a partir de 2006, o seu processo de destruição passasse a diminuir, embora ainda seja elevado. Dados da Organização Conservação Internacional estimam que, caso o processo de devastação do Cerrado continue, suas reservas durarão somente até 2030. As principais consequências da devastação do bioma cerrado envolvem a extinção de algumas espécies animais e vegetais, com a perda da biodiversidade, além do impacto gerado sobre o leito de muitos rios importantes para o país. A exemplo do Rio São Francisco, que passará a contar com cada vez menos nascentes. Outro efeito é a degradação de outros domínios naturais que dependem direta e indiretamente do bioma cerrado, o que inclui principalmente o Pantanal mato-grossense. Atualmente, o Cerrado é considerado um hotspot, termo que se refere ao conjunto de áreas do planeta com alta biodiversidade e que se encontram ameaçadas.
carecendo de maiores atenções a fim de manter a sua preservação. No Brasil, existe apenas mais um hotspot além do Cerrado, que é a Mata Atlântica. Espera-se que em um futuro próximo, a devastação desse importante domínio natural seja totalmente interrompida e, ao menos, algumas partes de sua vegetação sejam reflorestadas e recuperadas. O Pampa, também denominado Pampas, Campanha Gaúcha, Campos Sulinos ou Campo do Sul, é o único bioma brasileiro presente somente na unidade federativa. Ou seja, ele ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul e parte dos países Uruguai e Argentina. A vegetação do bioma Pampa pode ser dividida em estepe, savana estépica, florestas estacionais semidecídua, floresta estacional decidual, formações pioneiras e florestas estacionais. No bioma Pampa, além disso, o bioma Pampa é formado por 4 conjuntos que caracterizam o seu relevo, que é o Planalto da Campanha, Depressão Central, Planalto Rio Sul Grandense e Planície Costeira. Em sua maior parte, ele se destaca pelo relevo de planícies, constituído de grandes áreas de pastagens que se desenvolvem em grandes rebanhos. Assim, a principal atividade econômica do local é a pecuária extensiva, com destaque para a criação de bois e ovelhas. Já as principais produções agrícolas da região são o cultivo de soja, arroz, milho, trigo e uva. A fauna e a flora do bioma Pampa é muito diversificada. Sua flora ela é rica de árvores como a araucária, sua vegetação rasteira como a unha de gato e a cajerana. O bioma que se caracteriza pela sua fauna rica e diversa, e com uma grande variedade de aves, mamíferos, artrópodes, répteis e... Cadê os bichos? Répteis e anfíbios. A flora do Pampa apresenta aproximadamente 3.000 espécies de plantas. O desmatamento é uma das causas que mais preocupa na conservação desse bioma. As atividades econômicas desenvolvidas na região, ou seja, a agricultura e a pecuária, marcadas pela expansão das pastagens e dos campos de cultivo, são as principais responsáveis pelo desmatamento e degradação desse bioma. O resultado é o desaparecimento das espécies nativas, aumento do processo de arenização do solo, bem como a invasão de espécies que levam ao desequilíbrio do ecossistema. Segundo o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, no ano de 2002 restavam 41,32% e em 2008 restavam apenas 36,03% da vegetação nativa do bioma Pampa. Além disso, muitos animais estão em risco de extinção, como, por exemplo, o veado campeiro, o cervo do Pantanal, o cabloquinho de barriga verde,
o pica-pauzinho chorão, a onça-pintada, a jaguatirica e o mono-carvoeiro. O macaco-prego, a guariba, o mico-leão dourado, os saguis, a preguiça de coleira, o caxinguelê, o tamanduá e o gato dos pampas. Possuindo um clima bio-subtropical. Para que você possa imaginar como é a fauna desse bioma, podemos citar alguns de seus integrantes. No grupo dos mamíferos, podemos citar o tatu, o guaxinim, o zorrilho e o guaxaí. E outras duas espécies em risco de extinção, o gato dos pampas, o gato palheiro e a preguiça de coleira. Entre as aves mais comuns estão o cisne de pescoço preto, o marreco e o perdiz, o quero-quero, o pica-pau do campo e a coruja buraqueira, que ganhou esse nome por fazer seus ninhos em buracos cavados no solo. Fazem parte das 50 espécies de peixes catalogados o lambari listrado, o lambari azul, o tamboatá e o surubim e o cação-anjo. E por lá existe também répteis e insetos. No primeiro grupo está a tartaruga verde e amarela. A jararaca do banhado e a cobra-cipó e o cágado de barbicha. Entre os insetos, podemos destacar a vespa-madeira e o conhecido bicho da maçã, também chamado de traça das frutas. São chamados de pampas os campos mais planos que estão localizados ao sul do estado do Rio Grande do Sul. Neles existe uma vegetação campestre, que parece um imenso tapete verde. Nos pampas, predominam espécies que medem até 1 metro de altura. São comuns as gramíneas, que às vezes transformam os campos em grandes capinzais. Nos pampas, a vegetação pode, então, ser considerada rala e pobre em algumas espécies. Ela vai se tornando mais rica nas proximidades de áreas mais altas. Nas encostas dos planaltos existem matas com grandes pinheiros e outras árvores, como a cabreúva e a grápia, a caroba e a ângico vermelho e o cedro. Nessas regiões, chamada de Campos Altos, é encontrada a mata das araucárias, onde a espécie de vegetal predominante é o pinheiro do Pará. Próximo ao litoral, a paisagem é marcada pela presença dos banhados, ambientes alagados onde aparecem juncos, gravatais e inhaguapes. O mais conhecido banhado é o de Itaim, onde foi criada em 1998 uma ação ecológica administrada pelo IBAMA, no meio ambiente o Instituto Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis. Para a preservação de tão importante ecossistema. Na região dos Pampas, o solo é fértil, por isso esses campos são normalmente procurados para desenvolvimento de atividades agrícolas. Ainda mais férteis são as áreas com solos do tipo terra roxa, batizado assim devido ao nome que receberam dos italianos que vieram para o Brasil trabalhar na lavoura. Por causa de sua cor avermelhada, eles chamavam o solo de terra rossa, pois em italiano, rosso é vermelho. Só quem começou a chamar terra roxa não sabia italiano e acabou confundindo rosso com roxo, por conta do som da palavra. Em áreas de planalto, os solos são também avermelhados,
mas não possuem a fertilidade da terra roxa. Na planície litorânea, o solo é bastante arenoso. Algumas áreas dos pampas estão sofrendo o processo de desertificação, devido à retirada dos vegetais nativos e sua substituição por monocultura ou pastos. O relevo nos campos sulinos é suavemente ondulado. Predominam planícies, mas podem ser encontradas algumas colinas na região conhecida como coxilhas. Além das coxilhas, existem também alguns planaltos. Cavernas e grutas são comuns. A Pedra do Segredo, em Caçapava do Sul, tem 160 metros de altura e 3 cavernas em seu interior. Na sua hidrografia, o Pampa é constituída por 2 bacias hidrográficas, a Bacia Hidrográfica Costeira do Sul e a Bacia Hidrográfica do Rio Prata. Os são o Uruguai, o Rio Santa Maria, o Rio da Prata, o Rio Jacuí, o Rio Ibicuí e o Rio Vacaí. Tratam-se de rios que apresentam boas condições para a navegação, constituindo verdadeiras hidrovias na região. Próximo ao litoral, existem lagos e lagoas. A Lagoa dos Patos, localizada no município de São Lourenço do Sul, é a laguna do Brasil e a segunda maior da América Latina, com 265 quilômetros de comprimento. O clima da região é o subtropical úmido. O que isso significa? Bom, isso quer dizer que nos campos sulinos os verões são quentes, os invernos são frios e chove regularmente durante todo o ano. Quando falamos em invernos frios, estamos falando de temperaturas que podem registrar menos de 0 graus centígrados, ou seja, que podem ser negativas. Quando falamos de verões quentes, estamos falando de temperaturas que podem chegar a 35 graus centígrados. É a região com a maior amplitude térmica do país, isto é, onde há maior variação de temperatura. Não existe estação seca. Nos tempos de frio, podem ocorrer geadas. Vocês sabiam que neva no Brasil? É verdade. Na época fria, chega mesmo a nevar em alguns locais do sul do país. O complexo do Pantanal, ou simplesmente Pantanal, é um bioma constituído principalmente por uma savana estépica, alagada em sua maior parte, com 250 mil quilômetros quadrados de extensão e uma altitude média de 100 metros. Ele está situado no sul do Mato Grosso, que ocupa 35% do território, e no noroeste do Mato Grosso do Sul, que ocupa 65%. Ambos estados do Brasil, além da parte do norte do Paraguai e do leste da Bolívia, onde é chamado de Chaco boliviano. O Pantanal ele é considerado a maior planície alagada contínua do mundo, com 140 mil quilômetros quadrados em território brasileiro. A região é considerada pela Unesco como um patrimônio natural mundial e reserva da biosfera. Localizado na região do Parque Nacional do Pantanal, em que pese o nome, há um reduzido número de áreas pantanosas da região pantaneira. O Pantanal é uma das maiores extensões alagadas contínuas do planeta,
e está localizado no centro da América do Sul, na bacia hidrográfica do Alto Paraguai. Sua área é de 150 mil quilômetros quadrados, com 65% do seu território no estado do Mato Grosso do Sul e 35% no estado do Mato Grosso. A sua região se encontra dividida em duas subdivisões: microrregião do Alto Pantanal, em Mato Grosso do Sul, e microrregiões do Baixo Pantanal, microrregião de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, carece de fontes. Do ponto de vista de fisionomia e geomorfologia, o Pantanal é definido como uma grande e relativamente complexa planície de coalescência detrítico-aluvial. Usando como critério a inundação e o relevo, dividem a área em 11 sub-regiões: Cáceres, Paconé, Barão de Melgaço, Paraguai, Paiaguás, Inhacolândia, Abobral, Aquidauana, Miranda, Nabileque e Porto Murtinho. O Pantanal é um dos maiores biomas existentes no Brasil, sendo um bioma extremamente rico quando o assunto é fauna brasileira, pois abriga grande parte dos animais existentes no Brasil. Sua preservação ambiental é alta, sendo considerado o bioma mais preservado do país. De acordo com os órgãos governamentais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Pantanal ele apresenta grande integração de outros biomas, podendo ter áreas de ocorrência com o Cerrado e a Caatinga, a florestas tropicais. Entretanto, a principal característica desse bioma é a sua planície inundada, sua marca registrada no Brasil. Esse bioma pode ser encontrado em 22 cidades brasileiras, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sua área de ocorrência limita-se ao oeste desses estados, nas fronteiras com o Paraguai e a Bolívia. Com isso, o Pantanal também pode ser encontrado nesses dois países. A área que abrange esse bioma chega a 221 mil metros quadrados, sendo 120 mil quilômetros em solo brasileiro. No Brasil, a área pantaneira ocupa aproximadamente 2% do território no país. É o menor bioma brasileiro. Grande parte dos solos pantaneiros é de planície inundável, característica natural da região. Isto é uma dádiva, pois ao mesmo tempo é prejudicial do ponto de vista agrícola, pois com essa inundação, muitas áreas possuem baixa fertilidade, o que leva ao uso de agrotóxicos, insumos químicos e os agroquímicos para o cultivo de soja e afins. A inundação faz com que a matéria orgânica decomponha-se de forma lenta. Por isso, é um solo pouco fértil. Esse solo ele é oriundo de processos erosivos e das terras mais altas. Os planaltos do Pantanal comuns nas áreas mais ao leste do bioma. Nessas áreas, o terreno arenoso é ácido, também com uma baixa fertilidade. Por ser um bioma com ligações próximas à floresta amazônica e ao cerrado, a paisagem pantaneira é bem diversificada, com árvores de médio e grandes portes, típicas da Amazônia, mas também conta com a presença de árvores tortuosas de baixo e médio porte, muito comuns no cerrado. Nas matas ciliares próximas dos rios, é comum encontrarmos genipapos de 20 metros de altura, árvore amazônica. Nessa área, a vegetação é densa e exuberante, com figueiras, ingazeiras e outras árvores altas.
As planícies inundadas do Pantanal possuem a vegetação típica dessa localidade, como os vegetais aquáticos, aguapé, erva de Santa Luzia, urticulária e camboba, muitos deles utilizados para fins medicinais. Nas áreas não tão alagadas, a presença de árvores do cerrado é frequente, como os ipês e os buritis. O Pantanal está localizado em uma área de ocorrência clima tropical, com duas estações bem definidas, um verão chuvoso e um inverno seco. Esse fato é essencial para a atividade turística da região. Uma das grandes impulsionadoras da economia. As chuvas concentram-se de outubro a março, período em que o turismo é limitado e a pesca é proibida entre novembro e fevereiro, pois coincide com a reprodução dos peixes. Nessa época, a temperatura ultrapassa os 30 graus. Entre abril e setembro, a ausência de chuvas é marcada por belíssimas paisagens que atraem turistas de todos os anos. E de todos os cantos, tanto brasileiros quanto estrangeiros. A temperatura amena entre 20 graus e 25 graus contribui para as atividades econômicas sociais, como passeio de barco, comércio e práticas agropecuárias. O Pantanal está situado em uma área circundada por planaltos que atingem, em média, 700 metros de altitude. Essa elevação ao redor do bioma é responsável pelas nascentes dos vários rios pantaneiros. Entretanto, o Pantanal, propriamente dito, possui altitudes que não ultrapassam 120 metros. Com isso, mais de 80% do bioma ficam alagados no verão, época de intensas chuvas. Com o relevo plano, essas áreas alagadas são comuns no Pantanal. Dos planaltos ao redor, o mais famoso é o Maciço Urucum, no Mato Grosso do Sul, com um pico culminante de 1.065 metros de altitude. Nessa unidade de relevo, encontramos uma das maiores reservas manganês do Brasil, mineral bastante utilizado na indústria siderúrgica. A água do Pantanal é um fator decisivo no equilíbrio da fauna e da flora. Durante as cheias no verão, estima-se 180 milhões de litros d'água atingem a planície do bioma. Toda essa água acumula-se na planície, formando as terras, as áreas inundadas, pântanos, brejos, lagoas e baías que se interligam aos rios. O relevo contribui para esta ligação devido à sua baixa declividade. Dentre os inúmeros rios da região, podemos destacar o rio Cuiabá, o rio Taquari e o rio Itiquira, como também o rio Aquidauana, além do rio Paraguai, um dos maiores da localidade. A fauna do Pantanal ela é riquíssima, concentrando quase todos os animais que vivem no Brasil. Esse fato ocorre porque tal bioma sofre uma influência direta de três grandes biomas brasileiros: a floresta amazônica, o cerrado e mata atlântica, além de ter algumas áreas com resquícios da caatinga. De acordo com o IBGE, o Pantanal contém 132 espécies de mamífero, anta, capivara, veado, onça-pintada e morcego. 85 espécies de répteis, sendo jacarés com a maior variedade,
463 espécies de ave, tucano, arara, tuiuiu e carão. 35 espécies de anfíbios, como rã verde. 263 espécies de peixes, pacu, pintado, bagre, traíra, dourado, piau. Acredito não, tem alguém aí? Piau, jaú, o maior da região, como por exemplo o tuiuiu, a árvore símbolo do Pantanal. Com toda essa riqueza, o Pantanal sofre com a caça e a pesca que ocorre de forma ilegal. Um dos grandes alvos dos caçadores é o jacaré, bastante conhecido na região e muito comum. Além disso, o peixe dourado também está na lista de animais ameaçados pelos pescadores, o que levou à proibição de sua pesca. No entanto, mesmo com o rigor da lei, falta fiscalização, levando a ataques constantes. A economia pantaneira gira em torno das atividades pesqueiras e do turismo. Entretanto, recentemente foi incluída nas atividades da região a pecuária bovina, principalmente no estado do Mato Grosso. Na cidade de Cáceres e de Corumbá, existem pousadas que abrigam turistas durante a alta temporada, que vai de junho a setembro. Essas pousadas são chamadas de barcos-hotéis por muitos moradores da região, que transformam seus barcos em hotéis e viram guias para pescadores de todos os cantos do Brasil e também de outros países. Durante os meses de novembro e fevereiro, a pesca nas áreas pantaneiras é proibida, pois é o período da piracema, época em que os peixes migram e se reproduzem. A pecuária atrai muitos fazendeiros mato-grossenses, que utilizam das áreas planas da região para criar seus gados. Além disso, a boa umidade do local garante bastante comida para os animais. Para atravessar as áreas alagadas, grande parte dos criadores de gado causa ferimento em um boi. Este, ao sangrar, atrai as piranhas, bastante comuns em alguns rios. Com isso, a atenção desses peixes volta-se para esse boi, fazendo com que o restante do rebanho atravesse com segurança. A criação de gado consegue desenvolver-se de forma sustentável, gerando emprego e renda. Entretanto, nas últimas décadas, o cultivo da soja no Mato Grosso adentrou o Pantanal, o que pode ser um ato perigoso, pois esse cultivo usa uma quantidade expressiva de agrotóxico, gerando problemas para todo o ecossistema pantaneiro. No turismo, é bastante comum o passeio de chalana, uma das grandes embarcações de fundo plano, típica dessa região e usada para transporte de pessoas pelos rios do Pantanal. Na grande região pantaneira, em quase todo o estado do Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, as atividades agropecuárias são extremamente importantes para a economia. Entretanto, quando essas atividades são feitas de maneira exagerada, quanto ao uso do solo e de adubos químicos, graves impactos surgem no meio ambiente e, em alguns casos, são irreversíveis. Em relação ao Pantanal, a agricultura com o cultivo da soja tem causado preocupação para a população local e regional, pois os impactos ambientais não são restritos à área de ocorrência. Um dos casos que mais preocupam a empresa brasileira de pesquisa agropecuária é a contaminação da bacia hidrográfica do rio Taquari, com grandes ameaças à fauna e à flora. O rio Taquari, ele nasce no extremo sul do Mato Grosso e corre no sentido
leste e oeste em direção ao Mato Grosso do Sul, sendo um dos afluentes do Rio Paraguai, um dos principais rios da Bacia Platina. Esse rio pantaneiro ele sofre com um grave problema de assoreamento, causado pela retirada de parte da mata na sua parte alta para a inserção de pastagem e lavoura de soja. Além disso, a monocultura da soja utiliza agroquímicos e pesticidas que contaminam o solo e prejudicam todo o sistema regional, causando sérios problemas para o bioma. Quando acontece a remoção da vegetação natural para a prática agropecuária, o processo erosivo ele é acentuado, gerando um assoreamento tão preocupante entre as entidades ambientais. Outro fator que preocupa a preservação do Pantanal está associado às práticas ilegais de caça e pesca da região, devido à sua grande área inundada. O bioma tem uma rica fauna aquática, mas alguns peixes são proibidos, como, por exemplo, o dourado. A caça dos jacarés de determinadas espécies também é proibida, mas isso não impede que os pescadores e caçadores aventurem-se no Pantanal em busca desses animais. Entretanto, essa busca prejudica a cadeia alimentar da região, gerando um desequilíbrio ecológico que, com o passar do tempo, agrava a reprodução de espécies e preservação de recursos naturais. Nos Planaltos do Pantanal, a Embrapa ela investiga a exploração de mineração de ouro e diamantes, feita de maneira não sustentável, contaminando rios e os solos com mercúrio, o que acarreta na contaminação direta dos animais que ali vivem. Tais problemas mostram que falta um grande projeto ambiental que possa garantir o uso sustentável do Pantanal, com planejamento e sustentabilidade, garantindo a continuidade e status de seu bioma mais preservado no país.